Olá pessoal, estou de volta e agora a gente vai falar um pouquinho dessa terceira parte da nossa aula. Vou falar um pouco sobre as técnicas ou os procedimentos mais atuais, procedimentos contemporâneos. E nessa terceira parte eu vou dar ênfase naqueles procedimentos que possuem uma característica mais manual, certo? Na última aula eu falarei um pouco mais sobre aqueles instrumentais ou, na verdade, aqueles que o indivíduo ele pode fazer com uma certa autonomia. Nesse momento de agora, vou falar dos novos, porém, daqueles que apresentam, na maior parte, a necessidade de ter o fisioterapeuta realizando algum procedimento manual. O primeiro deles é a chamada pressão expiratória. A pressão expiratória, assim como os demais, ela é uma técnica de higiene brônquica que, portanto, tem o objetivo de remover secreções que estão localizadas nos brônquios e aqui algo importante, os brônquios de menor calibre. Então, o diferencial da técnica de pressão expiratória é que a gente consegue fazer o transporte ou a mobilização da secreção que está mais periférica, naqueles brônquios, naquelas estruturas, nas vias aéreas de menor calibre, direcionando então esse muco, essa secreção para as vias de maior calibre. O interessante também é que essa técnica ela pode ser usada tanto como técnica de higiene brônquica, também pode ser utilizada como técnica de desinsuflação pulmonar. Então veja só, essa técnica para pacientes hipersecretivos, ela tem um objetivo primário de fazer justamente o que a gente viu no objetivo agora, fazer o transporte, a remoção de secreção por meio dessa mobilização de lugares mais periféricos para lugares mais centrais, de pequeno calibre para grande calibre, tá? Só que essa técnica, por ser uma técnica sem grande impacto, sem grande força ou sem grande fluxo expiratório, eu digo, na velocidade de fluxo expiratório, não é uma técnica de execução rápida, ela também é muito boa e aplicável aos pacientes que também apresentam hiperinsuflação, aqueles que estão hiperinsuflados. Então, imagine, e neste caso, lembra que eu falei lá na primeira aula sobre tamponamento mucoso, que é quando fecha completamente, ou na verdade, quando eu falei antes do tamponamento mucoso, que eu falei de obstrução parcial. Quando é obstrução parcial, o ar entra, o ar sai, só que não sai completamente. Então fica uma retenção de ar lá dentro, gerando um processo que a gente conhece como hiperinsuflação. Então, esses pacientes, eles respondem muito bem à técnica de pressão expiratória. Ela só tem algumas observações com relação a contraindicações. A primeira delas é o tórax senil e raquítico. Então, um tórax mais frágil, fragilizado. É importante que tenha-se atenção. Isso não significa dizer, para este caso, que seja uma contraindicação absoluta, mas a gente precisa ter atenção para não exercer uma pressão exagerada e gerar algum tipo de reação ou de complicação no tórax daquele paciente. A outra coisa é que deve ser evitada essa técnica para aqueles pacientes que possuem histórico já de pneumotórax espontâneo e derrames pleurais. Quando eu falo pneumotórax, vocês devem lembrar na aula de exame de imagem, eu falei sobre radiografia de tórax e comentei sobre pneumotórax, sobre derrame pleural, sobre edema pulmonar, tá? Essas condições aí, o pneumotórax é quando existe presença de ar nas pleuras, o derrame pleural é líquido nas pleuras e o edema pulmonar é um edema, ou seja, é extravasamento de líquido dentro da cavidade, aliás, no pulmão, de modo geral, certo? Seja dentro dos alvéolos ou em qualquer outra parte do pulmão, dependendo do grau de edema pulmonar. Pois bem, quando o sujeito já tem histórico de fazer pneumotórax espontâneos, pneumotórax espontâneo não é aquele causado por acidente, por tiro, nem aquele derrame pleural causado por um trauma. Esses dois eventos, tanto pneumotórax como os derrames pleurais, e principalmente pneumotórax, quando ele é espontâneo, ele é geralmente causado por um tipo de condição chamada de fístula. Fístula é quando, por algum motivo, geralmente a pessoa nasce com ela, ou até em alguns casos de pacientes com carcinoma,
Descobre-se um pneumotórax, quando vai ver é porque existe um carcinoma, ou seja, um câncer que se formou, carcinoma brônquico, que se formou em determinada região, e isso fez com que houvesse a formação de fístulas, que nada mais é da passagem, uma interligação entre um espaço e outro. Nesse caso, a pleura e o pulmão. E o ar que está no pulmão vai para a pleura, isso gera um pneumotórax, tá? Então, nessas condições, como fratura de costelas, edema agudo de pulmão, não é interessante realizar essa técnica. De fato, não é indicado que se faça, certo? Então, a gente faz como? Então, o posicionamento geralmente é como essa terapeuta, a fisioterapeuta está aqui nessa imagem. Geralmente a gente fica na posição caudal, ou seja, acima da cabeça do paciente, ele deitado em decúbito dorsal, posiciona as duas mãos sobre o externo do paciente. Então, fazemos uma pressão durante a expiração do paciente. Então, o paciente expira e a gente não empurra com força. É só uma desinsuflação, é como se eu estivesse apertando algo devagarzinho para soltar o ar aos poucos. É uma compressão no tórax para poder esvaziar o tórax, esvaziar o pulmão do paciente, tá? Então, isso facilita a desinsuflação. A gente não faz nenhum movimento opressivo, então se o paciente for iniciar uma inspiração, a gente não faz nenhuma opressão. A gente simplesmente diminui a pressão naquele local e deixa ele inspirar normalmente, tá bom? Eu tenho que ter uma sincronia entre os movimentos respiratórios. Vale salientar que dependendo da situação, ou dependendo do espaço, da situação do paciente, até do tamanho do próprio fisioterapeuta, nós podemos colocar o paciente tanto em decúbito, como o paciente está aí nessa imagem, como também na posição chamada de Fowler ou semi-Fowler, que é quando o paciente está em 45 graus de elevação de cabeceira. Então, se eu tenho um fisioterapeuta muito alto, por exemplo, para ele é o ideal esse posicionamento do paciente, porque eleva a cabeceira do paciente e o fisioterapeuta estando mais alto, ele consegue, então, fazer o acesso e consegue fazer as movimentações. Outro posicionamento é decúbito lateral, tá? Então, se eu quiser desinsuflar só um hemitórax, por exemplo, vamos lá. Não só desinsuflar, mas mobilizar a secreção. Eu fiz uma ausculta e observei que o hemitórax direito está com ruídos adventícios em todo o hemitórax. Então, eu coloco o hemitórax direito para cima e faço a pressão expiratória no hemitórax direito, que está para cima, em contato com minha mão. Então, a minha mão, certo? Ela vai ficar em cima do tórax que está com a presença de secreção. Então, na imagem eu tenho a mão sobre o externo, provavelmente existe ou ela está tentando fazer uma desinsuflação global do tórax, tá certo? Do pulmão, melhor dizendo, ou há ruídos difusos por todo o pulmão, tá bom? Quando há uma especificidade de um dos lados, a gente pode desinsuflar, ou seja, fazer a pressão expiratória de apenas um deles. Um outro ponto importante é que o paciente precisa estar fazendo o lábio semicerrado, porque a gente travar os dentes para que o ar saia bem lentamente, bem devagar, tá certo? Isso ajuda no processo de desinsuflação e também na mobilização de secreções. Aqui nós temos outra imagem, né, para pressão inspiratória. Aqui, na verdade, é para a gente visualizar dois momentos, né? Momento de expiração, que é quando ela vai lá e comprime, aperta, empurra, e momento de expiração, quando ela inspiração está aqui, na verdade ela está esperando ele tomar o ar, inspirar, e aqui na expiração, agora sim, ela está lá comprimindo, veja o movimento corporal dela, ela faz a força no tronco, tá? Para não se sobrecarregar, então a força no tronco, mantém os braços esticados e posiciona. Veja que aqui as mãos está bilateralmente no tórax, tá bom? E aí o posicionamento é de acordo com a situação, como eu disse, depende da ausculta, depende da condição do paciente, da sua experiência e por aí vai, tá certo? Essa então é a pressão expiratória. Outra técnica, a técnica de tosse. Aqui eu estou falando tosse voluntária. Eu falei para vocês que tosse voluntária não requer a primeira fase, que é a fase de irritação, né? Então, para que a gente tenha eficácia nessa tosse, a gente tem que ter um fluxo ou uma força suficiente para poder mobilizar as secreções. Então, não adianta ser uma tosse ineficaz ou uma tosse que não produza de fato esse fluxo, essa força, porque
porque a gente não consegue carregar, não consegue buscar a secreção. E veja só, uma tosse forte, ela consegue buscar e consegue gerar uma pressão ou uma capacidade de depuração até em larga escala, vamos dizer assim, em torno da 7ª geração brônquica, ou seja, os brônquios, eles vão do brônquio central até os brônquios mais periféricos, eles vão reduzindo de tamanho e de calibre. Então, quando eu penso na tosse, uma tosse com força, uma tosse eficaz, ela consegue sim mobilizar secreções da 1ª até a 7ª geração de brônquios. Isso é muito importante, tá? Então, é um método de intervenção não farmacológica e isso, obviamente, a gente tenta por meio, né, a tosse, como é que eu posso dizer? A tosse normal associada com a tosse voluntária ou associada com determinados meios, eu vou mostrar na sequência para ficar mais claro. Quando a gente trabalha essa tosse, isso que eu quero dizer, quando a gente trabalha a tosse, a gente consegue melhorar a efetividade dela. E o que significa melhorar a efetividade da tosse? Significa fazer o resultado acontecer. Nesse caso é expectorar, tá bom? Então, eu vou mostrar algumas técnicas de tosse. E essas técnicas de tosse, elas são indicadas quando o indivíduo tem alteração na constituição do muco, ou seja, um muco muito espesso, por exemplo, ou o sistema mucociliar dele está problemático, não está conseguindo fazer esse transporte, ou por algum problema de eficiência de tosse. Então, quando eu identifico que o meu paciente está com dificuldade para tossir bem, ou seja, tem uma tosse pouco eficaz ou ineficaz, quando o sistema mucociliar não está legal, seja por problema no próprio sistema mucociliar ou por, de repente, um aumento de viscosidade do muco, nestes casos, a gente indica, independentemente da condição de saúde, obviamente tem que analisar cada caso, mas de modo geral a gente indica que seja realizada alguma técnica específica de tosse, tá? E aí quando eu penso nas técnicas de tosse, de novo, tosses voluntárias. Tosses voluntárias ou tosses estimuladas, mas é uma tosse, vou dizer assim, tosse terapêutica, tá certo? Eu tenho aqui 4 tipos, a tosse provocada, tosse assistida, que também foi chamada no passado de tosse direcionada, tosse por aumento de volume inspirado e a tosse mecânica. Então, são 4 tipos de tosse que a gente pode trabalhar com o nosso paciente. Veja bem, não é só o paciente tossir. Às vezes o paciente tosse, o paciente tem coordenação, o paciente está consciente, está orientado, ele consegue tossir. Só que, de repente, ele não está com força muscular suficiente para poder eliminar a secreção. Daí eu lanço mão de uma estratégia de tosse, que pode ser uma dessas 4, e aí eu consigo fazer o meu paciente ter uma, tá aqui, ó, melhor efetividade da tosse. Tá bom? Então eu vou falar de cada uma delas. A primeira delas é a tosse provocada, a tosse estimulada, é a mesma coisa. Essa tosse, ela é indicada para pacientes que estão sem condições de realizar a tosse voluntariamente. Seja por conta de comprometimento neurológico, da fase nervosa, dor, um trauma, um pós-operatório. Então a tosse que eu vou estimular meu paciente a fazer é por meio do estímulo dos mecanorreceptores. Então, eu vou estimular os mecanorreceptores que estão nessa região de parede traqueal e através deste estímulo eu vou fazer o paciente tossir reflexamente. É isso que eu quero mostrar para vocês. É uma tosse reflexa, mas é uma reflexa estimulada. Meu paciente não consegue, talvez, voluntariamente. Essa tosse aqui, gente, é muito comum da gente realizar com pacientes pediátricos, com pacientes que estão sedados, em coma, tá? Fora esses outros casos aqui, mas esses pacientes são aqueles que eu não consigo fazer ele tossir, eu digo assim, voluntariamente, por meio de uma técnica combinada que a gente conversa, a gente orienta, a gente faz a tosse. Então, esses pacientes a gente precisa fazer de repente um adicional, um estímulo de tosse para que a tosse venha e a gente consiga aproveitar. Então, existem alguns locais que eu vou estimular. A primeira delas, vou mostrar em mim, tá? É a massagem na fúrcula external. Então, aqui nessa região de fúrcula, o polegar da gente posiciona na região, a mão no pescoço, o polegar na fúrcula. E aí faz massagem. A massagem ela é circular
E em momentos específicos, o dedinho polegar ele dá uma aprofundada, volta, vai mais profundo, e isso vai fazer com que o paciente ele venha a tossir. A segunda maneira é aqui também. Isso aqui é a traqueia do paciente aqui embaixo, né? Na verdade, esse ponto. Então aqui a gente vai com um dedo. Eu espero que vocês estejam vendo bem, gente. Só ver aqui se dá para pegar legal. Aqui, dá para ver. Então, gente, vocês vão pegar, segurar aqui a traqueia e vocês vão com o polegar, coloca o dedo indicado do outro lado e com o polegar vocês empurram. Eu não vou fazer em mim porque eu tuço por brincadeira, né? Então, eu vou só mostrar aqui no meu dedo, ó. Esse aqui é um ponto de fixação. Aqui você vai rodar. Na verdade, você leva com os dois dedos. Você lateraliza a traqueia do paciente. A traqueia, ela é móvel, ó. Estou quase tossindo. A traqueia é móvel, então a gente vai lateraliza, tá bom? O outro modo através da introdução de sonda de aspiração. Então, nesses casos de sonda, eu faço de dois modos. Ou o paciente está intubado, intubação orotraqueal pela boca, ou o paciente ele é traqueostomizado, ele tem uma cânula aqui, traqueostomia. Então, eu insiro no tubo oro uma cânula, certo? De aspiração, ou pela traqueostomia. Pela traqueostomia, geralmente isso é mais quando a gente vai aspirar de fato. Então, já na aspiração, quando essa cânula ela encontra a parede da traqueia, principalmente quando chega na carina, existe estímulo de tosse quase que imediato, a não ser que o meu paciente esteja de fato com um nível de consciência muito rebaixado, um coma mais pesado, que nem as respostas neurológicas básicas elas estão intactas, tá? Nesses casos é mais difícil um pouquinho, então por mais que seja mais invasivo a gente nem consegue, tá bom? E quando o meu paciente ele tem traqueostomia, ele é traqueostomizado, ele tem a cânula, a gente pega aqui a cânula, não sei se vocês sabem o que seria, eu queria mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou pegar uma tampa. A tampa do meu álcool. Então, tá aqui, ó. É como se essa fosse a cânula de traqueostomia do paciente, ó. Tá? Então, o paciente tá lá com a cânulazinha dele aberta, ele tá respirando por aqui. O que é que eu faço? Eu vou mobilizar. Quando eu mobilizo a cânula, essa mobilização lá dentro, né, gente, ela está batendo na parede da traqueia. E isso está estimulando os mecanorreceptores. Então, é um modo do paciente tossir. E ele sempre tosse, quase sempre tosse. Às vezes, alguns precisam de um pouco mais de vitalidade, né, na movimentação, mas geralmente eles tossem, tá? A não ser que esteja na condição que eu falei anteriormente, de um coma profundo. Quando é contraindicado realizar esse tipo de tosse? Quando tem alguma infecção, uma afecção na região de laringe ou de traqueia, tá bom? Ou no caso de prematuridade, de bebês prematuros, não é indicado porque existe, como é que a gente diz? Fragilidade na estrutura. Essa estrutura respiratória, gente, é das últimas a serem formadas e consolidadas, de fato, estruturadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque pode gerar dano, lesões, de modo geral, nos prematuros, tá bom? Outro tipo, só mais uma coisa. A impotência muscular. No caso do paciente, vamos lá, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando o meu paciente, vamos lá, tá aqui traqueostomizado, eu lá mexi, não tossiu. Fui lá, botei a cânula, não tossiu. Lateralizei, fiz tudo. Estimulei em todos os lugares, o paciente não tossiu. Ou o paciente fez... que é isso? Uma tosse impotente, uma tosse muscular fraca. Se ele está com isso, gente, não adianta. A gente tem que buscar outros meios para fazer a eliminação de secreção, tá? Então vai ser por aspiração ou vai ser por esse equipamento que é o Colg Assist. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele, que é a tosse mecânica, tá bom? Agora sim, tosse assistida. Nesse caso, a gente vai potencializar a tosse do paciente. Então, ele já tosse voluntariamente e a gente vai poder ajudar, potencializar essa tosse dele. Então, está indicada para pacientes com doenças neuromusculares,
Pós-operatório de cirurgias torácicas ou abdominais imediatas, pacientes pouco cooperativos, aquele paciente que não consegue responder bem, eu vou lá e ajudo, ele faz uma tosse, mas ainda é fraca, eu vou lá e dou uma potencializada. E o paciente tem dor tóraco-abdominal. Tem que tomar alguns cuidados com os pacientes de pós-operatório imediato e com pacientes de dor, porque são pacientes que a gente toma muito cuidado, porque no caso da cirurgia a gente pode gerar problema no pós-operatório, tá? E dor. E no caso de dor, aumentar a dor. O paciente já está com dor, ele vai aumentar a dor. Então, tomar alguns cuidados com relação a isso. A gente tem como colocar almofadas, tem como... Eu tenho uma foto, acho que depois que eu falar um pouquinho das manobras aqui, eu tenho uma imagem que eu vou falar para vocês como é que eu faria no caso de um paciente pós-operatório com dor, tóraco-abdominal, certo? Como é que é a técnica? Então a gente vai aumentar a contenção da parede torácica, a gente vai fazer com que ela fique, aumentar a pressão respiratória. E a eficácia está exatamente no estímulo rápido e, dependendo do caso, inesperado, que vai ser realizado ao final da inspiração. Veja só, o que eu quero com essa técnica, de novo, tosse assistida, ou também chamada tosse direcionada antigamente, mas tosse assistida é o meio mais apropriado a gente falar atualmente, certo? Qual é o meu objetivo? É potencializar a tosse, tá? Quando eu falo em potencializar, meu paciente ele pode ter a tosse ou pode não ter a tosse. Então, vamos lá. Se o meu paciente está tossindo, se eu estou querendo incrementar a tosse que ele já faz, tá, gente? Eu quero incrementar a tosse que ele já faz. Então, quando ele vai inspirar, eu peço para ele inspirar, eu peço para ele tossir. Quando ele tossir, eu vou lá e faço a manobra. São essas 4 manobras que eu vou falar cada uma delas. Eu faço uma dessas manobras com a tosse do paciente, tá? Isso é uma coisa. Isso é... Como é que eu posso dizer? É com o paciente que eu quero somente aproveitar a tosse que ele já tem, que eu quero fazer com que ele tenha... como é que eu posso dizer? Que é um paciente que já está menos comprometido, talvez, um paciente que já consegue tossir algo eficaz, sozinho. Certo? O outro caso, vamos supor que seja o paciente do pós-operatório, o paciente com doença neuromuscular, que é um paciente que, de fato, não tem muito gás, não está conseguindo dar muita tosse. Então, neste caso, eu faço desse modo. Um estímulo rápido, inesperado, no final da ins. Então, o paciente ele vai inspirar. Quando ele estiver inspirando sem aviso, eu vou lá e comprimo. Com essa compressão forte, eu vou ter um fluxo expiratório que vai ser explosivo e, neste caso, não vou ter o esforço do paciente para a tosse. Por essa razão, é interessante para os pacientes que já têm dor, que já estão no pós-operatório. Por quê? Porque são pacientes que não vão ter, como é que eu posso dizer? Que não vão fazer o esforço muscular da tosse. Eles vão ter inspiração, mas quem faz o esforço somos nós, né, com a manobra especificamente. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença. No primeiro caso, eu quis mostrar para vocês um paciente que tosse. Um paciente que eu quero somente dizer assim, olha, ele está tossindo 70% é bom, mas 60%, 50%. Eu vou dar os outros 50%, os outros 40%. Como é que eu faço isso? Seu Zé, puxa o ar e vamos tossir. Puxa o ar e quando ele for tossir, eu vou lá e pá, faço a manobra. No segundo caso, é um paciente que não está dando esse potencial todo, é um paciente que está abaixo disso, não consegue fazer, está com dor, está com dificuldade. Neste caso, só peço que ele inspire profundamente. E quando eu ver que está num nível bom de inspiração, quase no final da inspiração, eu vou lá e faço uma compressão no tórax, compressão abrupta, é para gerar um fluxo forte de respiração, tá bom? Obviamente, eu vou explicar a técnica ao paciente, e é bom que ele não engula, não segure, tá bom? É difícil segurar, mas que ele não faça nenhuma oposição, eu vou dizer assim, nenhuma oposição à minha manobra e ao fluxo respiratório. Então, eu vou explicar para ele, só que eu não vou dizer para ele em que momento, de fato, na inspiração vai vir. Eu não vou dizer, opa, agora aí, já, não é isso, porque eu não quero a contração muscular dele.
Tá? Eu posso até pedir depois de um tempo, vamos supor que eu estou fazendo, eu posso pedir aos poucos que ele me ajude, mas não é o objetivo neste caso para o meu paciente, tá bom? Então, como é indicado, para quem está indicada essa técnica, essa de tosse assistida? Quando eu sei que meu paciente já está com secreção em vias mais proximais. Gente, lembra da ausculta? Sibilos está periférico, roncos está mais central, em grandes calibres. Começou a fazer roncos, é um paciente elegível, porque a secreção já está em via central. A técnica que eu fizer já vai conseguir pegar essa secreção mais central para jogar, tá bom? 4 manobras, eu vou falar de cada uma delas, é bem simples, gente. Vai mudando a posição e cada uma delas é escolhida de acordo com a situação do paciente, tá bom? Se eu quiser, eu vou querer que vocês façam em casa todas essas técnicas. Façam em casa, tá bom? Porque aí, à medida que vocês forem fazendo, vocês mesmos vão identificar qual técnica vocês percebem que, primeiro, gera maior fluxo respiratório. Eu nem vou dizer isso para vocês, eu vou deixar vocês fazerem para vocês me dizerem na oportunidade próxima. Vocês vão ver qual é a técnica que gera maior fluxo, que solta mais ar. E vocês vão ver outra coisa. A pessoa que você está aplicando. Pergunte a ela qual foi a técnica que você mais gostou. Que você achou que te incomodou menos, por exemplo. Então pergunte isso e veja. Porque a escolha da manobra, ela depende da situação do paciente. Porque, por exemplo, meu paciente fez a cirurgia abdominal. Eu não posso fazer uma manobra abdominal. Não posso, né? Porque se eu pegar em cima do abdômen, eu vou gerar problema no pós-operatório do paciente. Então, eu vou ter que ver cada situação para poder ver qual a melhor técnica, qual a melhor manobra, melhor dizendo, que eu vou fazer de tosse assistida. A primeira delas é a manobra sobre o tórax superior. Eu coloquei a mãozinha para vocês saberem onde pega e coloquei a setinha mostrando o sentido da compressão. Geralmente a gente fica lá acima da cabeça, coloca uma mão ou as duas mãos, paciente decúbito dorsal, mão sobre o externo, segue vários movimentos respiratórios profundos. Então você pode dizer para ele: respire profundamente, solta o ar, respire e solta o ar. Em algum momento, subitamente, eu vou fazer uma compressão brusca no final da inspiração. Qual o sentido? Podálico, para baixo. Caudal, podálico. Olha aqui de novo, setinha, caudal para cima, cefálico, caudal ou podálico. Tá, gente? Confundi, troquei as bolas. Cefálico para cima, caudal ou podálico para baixo, tá bom? Então a minha mão fica aqui para cima, assim, sobre o tórax, e aí eu faço o sentido para baixo, empurro para baixo o tórax do paciente. Essa é a manobra sobre o tórax superior. A outra é sobre o tórax inferior. É o contrário, tá bom? Nesse caso, o paciente mantém a mesma posição. A diferença é o posicionamento das minhas mãos. Elas vão contornar as costelas inferiores. E eu vou depois seguir os vários movimentos respiratórios. Ao final da inspiração, subitamente eu comprimo, juntando, unindo as duas mãos no sentido do mediastino. Então eu faço isso aqui, eu aperto para o centro, tá? Quando eu faço isso, ele vai ter saída de ar. Outra coisa que eu esqueci de falar, enfim, pode até dar para entender, mas eu vou ser mais claro. A escolha da técnica é interessante porque, por exemplo, se eu tenho um paciente, como já aconteceu comigo, paciente muito grande, com tórax mais rígido, essa técnica para mim, eu que tenho uma mão pequena, eu não consigo fazer legal. Então, eu tenho que ver a constituição corporal do paciente, a minha composição corporal do paciente, a minha composição corporal, para poder fazer a técnica que seja melhor para a gente, tá? A manobra abdominal, as minhas mãos vão estar abaixo das costelas, no abdômen do paciente, ele vai estar em decúbito dorsal, a mão fica na parte alta do abdômen. O que significa isso, parte alta do abdômen? Gente, é bem abaixo das costelas, da altura do diafragma. É como se eu pegasse os dedos nas costelas inferiores, e aqui, essa região de polpa da mão, ela fica na região do diafragma, no abdômen. E aí o que acontece?
O meu movimento, ele vai ser um movimento no sentido cefálico, do mesmo jeito. Acompanha respirações profundas. Inspirou profundamente, eu vou lá ainda, antes de terminar a inspiração, eu vou lá e comprimo e empurro. O fisioterapeuta fica posicionado ao lado do paciente, tá? Para fazer essa pressão. E por fim, a manobra combinada. A manobra combinada, uma mão é uma mão no externo e outra mão na região do abdômen, no mesmo lugar. Então, a mão que estava lá na manobra torácica superior e a mão que estava na manobra abdominal fica junto. Então, eu fico ao lado do paciente, lado a lado para ele, de frente para ele, né? Ele de lado para mim, decúbito dorsal, uma mão sobre o externo, outra no abdômen alto, do mesmo jeito. As mãos vão se encontrar. A mão do externo vai no sentido caudal ou podálico e a mão abdominal vai no sentido cefálico ou cranial, tá? É esse o encontro. As mãos vão se encontrar. A gente vai fazer uma sanfona, vai juntar as duas mãos. Então, essas são as manobras, são as 4 manobras de tosse assistida. E como eu falei para vocês, essa é uma variação da tosse assistida, com o paciente sentado. E esse paciente, ele até tosse, ele consegue ter uma resposta boa. O que ela está fazendo, gente? Ó, ela posiciona uma mão na região, na transição ali, tóraco-abdominal, outra mão entre as escápulas, posteriormente. E aí ela pede que ele inspire pelo nariz, ele inspira. Quando ela percebe que está no máximo da inspiração, ela dá um empurrãozinho para frente, para quê? Quando ela empurra o paciente para frente, é para ele soltar o ar com fluxo. Ou ele vai soltar o ar forte, ou ele vai fazer uma tosse. Então ela inclina ele para frente, porque quando ela inclina para frente, o que acontece? Aumenta a pressão intraabdominal. Fora o aumento da pressão intraabdominal por conta dessa flexão anterior do tronco, sentado, ela também faz o quê, gente? A mãozinha aqui do abdômen, ó. Ela vai lá e comprime, ela puxa, como se fosse puxando as vísceras para o tórax. Então ela empurra o diafragma para cima, ela faz um movimento cefálico. Então ela faz isso aqui, ó. Mão das costas, mão do abdômen. E é mais ou menos esse movimento que ela faz. Então, inspira, ela empurra o corpo dele para trás, inspira e ele vai lá e faz. Ele está mantendo essa boca bem aberta para abrir a glote. Quando a gente mantém a boca aberta, geralmente a gente usa um bocal de maior calibre. Esse bocal ele estimula exatamente o reflexo glótico, que faz com que a glote ela se mantenha aberta durante o procedimento, tá? Então, e aqui eu ia falar para vocês, o paciente, vamos supor que seja um paciente com dor abdominal, tórax abdominal, o que a gente pode fazer? Ele vai apertar a barriga dele com um travesseiro, ele abraça um travesseiro e ela fica atrás. Então, inspira e ele mesmo aperta a barriga dele com um travesseiro, ou ele tosse segurando, contendo o abdômen, tá? Isso é importante, a contenção do abdômen faz doer menos durante a tosse ser voluntária, normal, tá? A outra técnica de tosse ela é por aumento do volume inspirado. Nesse caso, vamos pensar aqui comigo, eu vou dar um exemplo de uma bexiga. Se eu pegar uma bexiga e encher, tenho 2 bexigas, essa A e a B. A eu enchi muito, estou no limite, está quase estourando. E a B, 2 sopradinhas, ela está bem murchinha ainda. Quando eu soltar aqui a boquinha da minha bexiga, quando eu soltar, qual das duas vai ter maior fluxo expiratório, vai soltar mais ar, maior velocidade, que vai ficar a bexiga A. Por quê? Porque ela tem maior recolhimento elástico. Porque assim, gente, é igual um elástico. Se a gente esticar muito o elástico, quando eu soltar ele vai com mais força. Se eu esticar menos, ele vai com menos força. Então esse é o princípio por trás dessa técnica de tosse por aumento do volume inspiratório. A proposta aqui é que a gente coloque mais ar, aumente a inspiração do paciente para quando ele tossir naquele momento, na sequência, ele tossir com mais força, nem força, mas ele tem o maior fluxo, pico de fluxo expiratório. Então, ó, quanto maior o volume pulmonar, maior a força elástica e retrátil dos alvéolos.
Isso significa a eficácia da bomba explosiva. Isso aumenta o fluxo, o pico de fluxo expiratório. Então, se eu botar mais ar para dentro, mais ar vai sair. E se vai sair mais ar, mais fluxo, mais velocidade, a gente vai ter mais secreção saindo. Esse é o princípio. Eu posso fazer através de várias coisas. Eu posso usar os incentivadores, que é esse aqui, ó, o Respiron, por exemplo, das bolinhas, puxo o ar e faz a técnica. Eu posso usar os padrões respiratórios, que a gente vai ver na aula sobre expansão pulmonar. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns padrões inspiratórios, mas eu posso usar alguns exercícios inspiratórios para poder incrementar esse ar. Posso usar uma pressão positiva inspiratória, como é o exemplo do BiPAP, CPAP, instrumentos que são a VNI, né? A ventilação não invasiva. A gente pode utilizar a lança-mão desse recurso. E por fim, eu vou mostrar essas duas, que são as mais diferentinhas, tá? Que é o Brief Stacking e o Bag Squeezing, ou também chamado de Bagging. Então, essas duas técnicas são técnicas bem contemporâneas, bem moderninhas, e elas são bem interessantes para a gente poder incrementar o ar do paciente, a tosse do paciente. Vou dizer para vocês, a gente consegue usar o Brief Stacking, a gente consegue fazer tanto para desobstrução brônquica, como para manobras de expansão pulmonar. Então, ela pode ser usada também para expandir o pulmão do sujeito, tá? A Bag Squeezing é uma técnica específica de desobstrução brônquica, tá? Feita com paciente de ventilação mecânica. Então, vamos lá. Vou mostrar primeiro a Brief Stacking. Então, para fazer a Brief Stacking, a gente geralmente usa um ambu. A gente tem duas maneiras. Essa técnica é a que a gente chama também popularmente, em português, de engolir ar. Vai engolir, engolir, engolir. Certo? Tem como fazer sem a máscara, sem um ressuscitador, o ambu? Tem como fazer. Mas não diminui a sua eficácia. Tá? Então eu uso esse ambu, tá? Ele tem uma máscara de silicone bem legalzinho que se adequa. Então eu posso fazer tanto usando essa máscara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só fiz com máscara até hoje. Por quê? Porque eu não consegui fazer exatamente isso que eu vou mostrar num vídeo daqui a pouco. Ó. Essa extensão aqui, no hospital eu trabalhava, não tinha. Então eu não conseguia fazer pro bocal. E muitas vezes eu nem tinha um bocal, na verdade, lá. Acho que era outro problema também. Eu nem tinha um bocal para fazer, o que era um problema. E aí eu fazia com a máscara. Mas, gente, eu particularmente não gosto da máscara. Não gosto da máscara, sabe? Eu percebo que com a máscara dá muito trabalho, porque eu tenho que empurrar a máscara segurando no paciente, muito firme para não escapar o ar. E eu não acho que fica legal. O ideal seria muito bom aqui, que nem ela vai lá, está lá mantendo a uma certa distância, ela está fazendo todo o estímulo com o ambu lá. E com a máscara eu tenho que ficar segurando, eu ou o paciente, né? Enfim, mas pode ser feito das duas maneiras. Então, o paciente ele faz um esforço, ele faz esforços inspiratórios sucessivos. Em cada um dos esforços vai seguir um seguindo ao outro, com pausas de 2 a 3 segundos, tá? E aí, existe um ramo, aqui em cima, ó, que é o ramo expiratório. Isso aqui é uma válvula unidirecional, tá? Entra o ar e sai o ar pelo mesmo espaço. Então, na verdade, dependendo do ambu, é aqui, ó. Essa daqui é a válvula expiratória. Então, como é que eu fazia lá? Porque aqui está com uma conexão de oxigênio, mas é aqui nessa ponta. Como é que a gente fazia no hospital? Eu vedava com um esparadrapo, tá? Então, o paciente não conseguia soltar o ar pelo ambu. Ficava retendo, engolindo o ar, retendo e retendo, tá? E aí, depois que eu fazia essa sequência, certo? De inspirações até eu ver que ele está cheio, e aí eu abria o ramo expiratório para ele soltar o ar. A gente pode fazer de duas maneiras, nem preciso soltar o ramo expiratório, por isso que eu deixava com um esparadrapo, porque se eu coloco lá, é só ele tirar a máscara ou tirar o bocal, por exemplo, que consegue soltar o ar normalmente. Essa técnica é interessante porque ela insufla e a pessoa vai soltando o ar. Isso mobiliza a secreção, certo? Só que chega um momento que a mobilização vai acontecendo, a secreção vai subindo, a pessoa que faz, ela começa a sentir vontade de tossir.
Então a gente vai pedir que ela tussa, sem problema nenhum, tá? Então, se der vontade de tossir, tussa, expectore, deixa lá o copinho do lado e o paciente vai lá expectorar. Então a gente vai repetir em torno de 2 a 3 ciclos e vai deixar o paciente tossir à vontade para ele poder eliminar a secreção, tá bom? Vou tentar mostrar aqui, vamos lá, vamos ver. Breath Technique com um ressuscitador, né? Com um balão. Hi, I'm Lee Dion. Neurorespiratory. Não vou traduzir para vocês. Não, eu não consigo fazer tradução simultânea. Olha, gente, ela tá aqui, ó. Esse é o ambu. Eu tô querendo ver se ela fechou a válvula. Provavelmente ela tem uma válvulazinha aqui dentro, gente. Eu tô vendo uma partezinha laranja. Eles fecham a válvula para ficar só a válvula inspiratória. Então ela fez a adaptação aqui com um sistema de alto fluxo, com um sistema de, a gente chama de macronebulizador, tá? Deixa eu seguir mais um pouquinho. Ela está explicando a técnica para deixar relaxados os ombros e tentar expandir ao máximo. Deixa-me ver mais ela fazendo a técnica. Here we go. Okay, first take a breath in through your mouth, trap it in. Now squeeze the bag. Aqui é o paciente fazendo, ó, legal. Trap it in. Squeeze again, trap it in. Once more if you can. Squeeze, trap it in. Now hold your breath. Hold your breath. Hold your breath. Now fully exhale. Gente, vocês viram? Foi seguindo. Seguiu, fez um, Excellent. fez outro, fez 3. One thing that Certo? very well. Então ela está mostrando o modo como a paciente vai fazer. Eu acho que ela também mostra como ela faz. Squeeze the bag, breathe in simultaneously. Agora é por meio da... If hand weakness moves, you can place between your thighs and depress the bag. Ah, a paciente fazendo agora de outro modo. You may need a Ele mesmo fazendo. Ela está explicando esse que é um método para o paciente ficar fazendo em casa. E aqui ela vai mostrar ela fazendo. Best done by verbalizing the breath in. So, então, em suma, deixa eu tirar aqui o áudio. Em suma, o que é que ela faz? Ela insufla, insufla, insufla. Agora, solta o ar devagarzinho. Certo? Então, insufla, insufla, insufla. Solta o ar devagarzinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar. Agora o bag squeeze. Bag squeeze tem uma diferença, é bem bacaninha. Vou até botar já para carregar aqui o vídeo. Mas o bag squeeze é bem legal porque ele é uma técnica, é uma junção de duas técnicas praticamente. É a técnica de insuflação, né? Com ambu e vibrocompressão, tá? É a junção das duas coisas. Ela é feita em pacientes que estão em ventilação mecânica, porque no caso vai estar ou no tubo orotraqueal ou na traqueostomia do paciente. Então, deixa eu só mostrar para chegar no ponto, para vocês verem aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Olha, ele vai insuflar. Insufla e faz a técnica, ó. Insufla, vai. Olha, e eu vou dizer outra coisa para vocês. Dependendo da situação, gente, a gente faz mais... Ele tá fazendo só uma insuflação aqui, ó. Vejam. Insuflou uma, fez vibrocompressão. É tipo ins... Lembra que a vibrocompressão a gente faz na expiração? Né? Deixa eu pausar aqui. Então, olha só. Quando ele insufla... É inspiração do sujeito, né? Vamos supor que tem ventilação mecânica, a gente tira do ventilador e põe a bag, põe o ambu. E aí o que acontece? Começa a fazer insuflação. Eu faço mais insuflações do que essa daqui, tá bom? Esses aqui são alunos do período de fisioterapia. A gente faz na prática mais insuflações, em torno de 2 ou 3 insuflações, 2 ou 3 ciclos mais ou menos. Então, eu insuflo, eu insuflo, eu insuflo. Vibro, 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 vibro para expirar. Insuflo, insuflo, insuflo. Vibro, vibro, vibro para expirar. Qual é a brincadeira aqui, gente? É que essa... E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Essa insuflação, ela não é...
Por que rápido? Porque eu preciso gerar um fluxo turbulento de ar. É essa turbulência do ar que vai bater nas paredes do brônquio e vai fazer essa secreção já começar a se soltar. E quando eu venho com a vibro, efeito tixotrópico, compressão, eu movimento. Então, é desse modo que nós iremos trabalhar no caso da back squeeze com pacientes mais dependentes que estão em ventilação mecânica ou geralmente são esses pacientes que são elegíveis, tá? Em ventilação mecânica para fazer esse tipo de técnica para a gente poder melhorar a eficácia da eliminação da secreção, tá? Então, insuflo, vibrocompressão. Insuflo, vibrocompressão. Insuflações mais rápidas. As insuflações, eu falei 2, 3, isso vai depender muito do perfil do paciente. Tem tórax que a gente consegue insuflar mais, a gente percebe que ele consegue encher mais. E tem outros que a gente faz 2 e é um tórax mais pequenininho, com um pulmãozinho menor, a gente já deu o resultado. Mas 2, 3, 4, tá, gente? E isso não tem como estabelecer um número. Tá? O ideal é a gente ver a situação. Então, o que é que eu vou analisar? A composição, o tamanho do paciente, o tamanho do tórax dele. Se é uma pessoa, um homem grande, então o tórax dele, o pulmão dele provavelmente é um pouco maior. Então precisa insuflar um pouco mais. Se é uma pessoa mais pequenininha, mais raquítica, um pouco menos, tá bom? Então depende da situação. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Pulei. Tosse mecânica é a última delas, quando o paciente não consegue tossir de jeito nenhum, ele tem ineficiência da muscular e não tem força muscular para tossir, então a tosse é ineficaz. Nesse caso, existe um equipamento chamado Coag Assist, que é isso. Coag vem de tosse, então assistente, assiste de assistir. Então, tosse assistida, tá? É um ventilador centrífugo, ele é bifásico porque ele faz ins e ex, ele faz a pressão inspiratória e a pressão expiratória, pressão positiva e pressão negativa, tá bom? Então o paciente está com tosse ineficiente, então eu vou usar esse equipamento. Então geralmente pacientes com doenças neuromusculares importantes, tá? Que não tem condições de torácicas, por conta de fraqueza muscular, enfim, incompetência muscular. Como é o funcionamento? Existe uma insuflação gradual, que é uma pressão positiva, que vai enchendo o pulmão, é a inspiração, tá? Aí vai ter uma seguida de uma queda abrupta de pressão. Então, insufla, chega até um ponto, depois quando chega a esse ponto, é como se o equipamento ele fizesse sugasse, ele suga, certo? Ele põe para dentro e suga. Então, essa é uma queda brusca de pressão, é a exuflação. O paciente está expirando, é uma pressão negativa, é sucção. Então, existem variações de 60 a menos 60. Então, inspiração, expiração. Joga ar para dentro, suga o ar. Joga o ar para dentro, puxa o ar para fora. Tá certo? Então, é assim que essa máquina funciona, ela é muito interessante. Rápida variação de pressão gera um elevado fluxo expiratório que simula a tosse, podendo atingir 6 a 11 litros de pico de fluxo expiratório. Ou seja, eu nunca vi na minha vida real, né, que é um equipamento caro, certo? Mas é um instrumento que as evidências mostram que ele é muito, muito bom. Para esse tipo de paciente, ele é muito bom, tá? A gente não vai aplicar isso com um paciente que tem condições de tossir. Nós somos fisioterapeutas. A gente não quer, eu vou dizer assim, mal acostumar o sistema dele. A gente quer trabalhar o músculo. Se tem condições, tem contração muscular, se tem condições de o músculo melhorar a força, a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar ativo, até que prove-se o contrário. O trabalho passivo, ele vem depois, é quando não tem jeito, tá certo? Técnica de inspiração forçada, TEF. Então, TEF também auxilia na remoção de secreção. Ela minimiza a compressão dinâmica e colapso de via aérea. Isso é um ponto muito bom, porque a tosse pode gerar esse tipo de coisa, colapso de vias aéreas. E a TEF não faz isso, tá? Que mais, gente? Então,
É uma inspiração diafragmática, a pessoa vai inspirar, expandindo todas as bases pulmonares, insuflando todo o pulmão. Precisa estar com relaxamento de cintura escapulo-humeral, a boca, a glote aberta. E aí eu coloquei aqui, ó, bocal com meu asteriscozinho, porque se o meu paciente não consegue fazer... Gente, para manter a glote aberta, não é ficar com a boca aberta assim, ó. Não, é... Porque quando a gente abre, é como se fosse um bafinho no espelho, tá? É tipo isso. A glote só vai estar aberta se for assim. Caso contrário, a gente pode não estar com a glote aberta. Se eu estou em dúvida se meu paciente está mantendo a glote aberta ou não, é melhor colocar um bocal, tá? Para evitar qualquer problema na execução da técnica. E o bocal é um bocal mais aberto, para poder exatamente manter a glote aberta. Então, eu vou utilizar médio volume acima da capacidade residual funcional. Isso aqui é para equivaler, para modificar os pontos de igual pressão nos brônquios, para evitar o colapso, tá, gente? Para deixar mais claro para vocês. Para evitar o colapso dinâmico de vias aéreas. O ar comprimido vai ser usando força de abdominais. Então, eu vou pedir que ele contraia os abdominais quando for fazer a expiração. Então, é uma técnica forçada. A gente viu a pressão expiratória só de leve. Essa aqui não. Eu vou fazer uma expiração brusca e longa. Mais longa um pouquinho do que isso. Eu vou fazer uma inspiração mais longa, mais brusca, tentando eliminar. Então, inspiração diafragmática, médio volume. Não precisa tomar todo o pulmão até a capacidade máxima. Médio volume e solta, tá? E aqui, ó, só uma demonstração, tá? Aqui a demonstraçãozinha dele mostra o menino fazendo. Inspira, a boquinha mais aberta, para ele lá e soltar o catarrinho dele. E aí, gente, a única contraindicação que a gente tem aqui, as que existem, a principal, assim, absoluta, é a questão do broncoespasmo. Quando ele faz esforço muito exagerado, então cuidado, até porque às vezes a pessoa até, se o indivíduo ele tem quadros de broncoespasmo, se você já sabe disso, a gente pode até utilizar. Só que a questão é, essa pessoa tem broncoespasmo em esforço, você já fez fisioterapia, já fez a parte motora toda, já fez um monte de coisa e vai fazer a TEF várias e várias vezes, essa pessoa ela pode ter de fato uma piora da situação dela e talvez não seja adequado realizar a TEF naquele momento, tá? E outra questão é somente evitar após refeições importantes do dia, né? Por conta desse vai e volta e essa expiração forçada, contraindo abdominais, a pessoa pode ter refluxo ou até mesmo vômito por conta disso, tá bom? Deixa eu só ver se eu falo mais alguma coisa aqui. Só para vocês entenderem, então, a técnica é puxa o ar, pode ser pelo nariz ou pode ser pela boca. Se quiser pela boca, já mantenha a glote aberta, puxa o ar em médio volume, significa dizer que não vai fazer isso, vai ser mais baixo. O médio volume, gente, é volume corrente, um pouco acima. E aí a gente vai fazer... Tô quase tossindo, nossa. Então a técnica é essa, tá? Pode usar compressão de abdômen, eu digo com a mão lá em cima, o próprio paciente, pode. Mas ele se contrai, ele força quando faz a expiração, tá certo? Então não precisa muitas vezes colocar a mão. Ele coloca às vezes só para acompanhar o movimento respiratório, tá bom? Evidências, vamos lá. Primeiro, comparando a TEF com a tosse. Então, o que a gente observou é que há uma maior eliminação de partículas radioativas nos casos de pacientes bronquíticos crônicos, quando a gente utiliza a TEF. Então, a TEF mostrou eliminar mais partículas do que a própria tosse. Quando a TEF é associada à drenagem postural, ela é mais efetiva. Então, a gente já viu que a drenagem postural, com outras técnicas, a própria drenagem fica mais efetiva. E no caso da TEF, a gente consegue eliminar mais muco. Ela é eleita mais interessante para os pacientes do que a tosse, por exemplo. Então, os pacientes acham ela menos ruim, menos dramática, menos cansativa, dramática hoje. Menos cansativa, ou seja, o paciente ele percebe que gasta menos energia para fazer a TEF do que outras técnicas, como a própria tosse. E a TEF ela elimina as secreções mais periféricas, principalmente quando associada à drenagem postural. Isso é muito interessante, porque a TEF, como ela usa médios volumes,
ela começa a captar secreções que estão mais na periferia, tá? E se eu associar isso com a drenagem postural, o efeito vai ser potencializado, tá? Outra manobra que as pessoas às vezes confundem com a TEF é chamada manobra expiratória submassa. Ninguém conhece por esse nome. Todo mundo conhece por Huff. E aí eu já vi na literatura como Huff, 2 Fs, e Huffing. Eu prefiro usar Huff. Certo? Huff. Huff, gente, só para vocês entenderem, ele é uma técnica, ela é chamada de submáxima porque ele não atinge um patamar muito alto, como uma tosse, ele é semelhante, só que porque ele é submáxima, porque não gera uma compressão excessiva das vias periféricas, porque a glote ela se mantém aberta durante o tempo todo. A tosse, lembrem, na tosse a glote fecha e depois ela abre explodindo, tá? Nessas outras técnicas, como a TEF e como a Huff, a gente não tem a glote fechada. Então, o Huff, por que Huff? Porque Huff é um fonema fácil. Quando eu falo Huff, não é Huff, 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 eu mantenho a glote aberta. Então, esse fonema, ele faz abrir a glote e vibrar ela aberta, tá? E isso favorece a eliminação de secreção sem muito esforço do paciente, energético do paciente. Ela pode ter 2 tipos de Huff. De médio e baixo volume, né? Médio para baixo volume e de alto volume. A de médio, a gente vai trabalhar, gente, em nível de volume corrente, um pouco, igual eu fiz na TEF, um pouco volume corrente, um pouco acima de volume corrente. Então puxa um pouquinho mais o ar e Huff, Huff, Huff. Já aumentei muito. Huff. Esse alto é um Huff de maior volume, de altos volumes. Qual é a diferença entre Huff médio baixo e Huff alto? Huff médio baixo, ele pega a secreção que está mais na periferia. Ele vai igual a TEF, vai coletando mais da periferia. Huff alto é para a secreção que já estão mais próxima da traqueia, aquela secreção que está aqui para sair. Tá? Então vamos lá. Se o meu paciente está fazendo sibilos, de novo, sibilos, ausculta, secreção periférica, Huff médio para baixo volume. Paciente está com roncos, vou fazer Huff de alto volume, por exemplo. Qual é TEF? Vou usar o quê? TEF é quando faz sibilos, porque sibilos significa dizer que está periférico. E a TEF usa médio volume, então a TEF é melhor para quando está periférico. Então, gente, a gente pode fazer TEF mais Huff, pode fazer uma evolução do Huff médio e depois ir para um Huff alto, tá? Uma sequência, não existe um quantitativo sobre isso, tá? Você vai fazendo e vai vendo a resposta do paciente, auscultando toda hora o paciente, vendo a resposta dele, ver se ele está confortável, se não está cansado, tá bom? Façam Huff agora. Testem aí vocês Huff médio e Huff alto. Eu quero ver vocês fazendo agora. Huff médio. Huff. 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 Huff alto. Huff. Huff. Façam para vocês sentirem a diferença entre um e outro. Vocês sentem o tórax de vocês. Sentem a mobilização do tórax de vocês. Tá certo? Não deixe eu ficar fazendo sozinho, pagando esse papelão aqui. Mostrando as técnicas para vocês. Vamos fazer juntos. Outra técnica. Aceleração do fluxo expiratório. Então, essa técnica, ela pode ser uma técnica para pacientes que são mais dependentes, pacientes mais independentes. Então, ela pode ser ativa, pode ser passiva, tá? Ela é uma técnica que a gente associa um fluxo expiratório a uma mobilização do tórax abdominal, tá? E essa mobilização tóraco-abdominal faz com que a gente consiga mobilizar, carrear e eliminar as secreções traqueobrônquicas. Gente, o que é isso? Mobilizar é movimentar essa secreção, certo? Movimentar as secreções, por exemplo, soltar a secreção. Carrear é transporte mesmo, transportar, carregar. E eliminar é a depuração que a gente falou lá no primeiro vídeo que a gente viu hoje, tá? Então a técnica ela serve para as 3 coisas.
Vamos lá, ela pode ser passiva, ativa assistida e ativa. A passiva eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na sequência, ela é mais aplicada em pessoas que não colaboram, como crianças. Ou pessoas que estão acamadas, sentadas, enfim, não colaboram. As outras duas são pessoas que podem colaborar de algum modo ou são completamente independentes, tá? Então, a ativa assistida a gente faz, ajuda o paciente, ele mantém a glote aberta, abre a glote e eu vou lá e faço, tá? No caso da técnica ativa, a participação é plena do paciente, ele mesmo vai lá e faz a técnica dele, ele faz a compressão no tórax. Então, como é que funciona a técnica? Deste modo, ó, aqui é a passiva, tá, gente? Mas ela é a mesma pegada em todos os casos. A diferença é que a ativa assistida e passiva é que na passiva o paciente ele não vai fazer nada. A fisioterapeuta bota uma mão no abdômen e uma mão sobre o tórax. E essas duas mãos vão se encontrar durante a expiração. Então o sujeito inspira e af nele. Comprime a mão do abdômen contra a mão do tórax. Tá certo? Essa é a técnica. Quando ela é ativa assistida, o meu paciente ele vai manter a glote aberta. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês. Essa técnica aqui, quando o meu paciente, vamos lá, uma criança é mais difícil, mas se eu conseguir colocar um bocal, é o melhor meio, tá? Para não deixar a glote abrir só com a pressão, porque a glote vai abrir de todo jeito na passiva, tá? A glote vai abrir com a pressão abdominal, ponto. Se a criança é muito pequenininha, não vai querer ficar com bocal, então não tem jeito. Mas se a criança é um pouquinho maior, a gente, por exemplo, põe um bocal nela e a gente consegue fazer a técnica. Na ativa assistida, o paciente vai lá e abre a boca, ou fica com bocal também, tá? Mas ele vai estar, muitas vezes ele consegue fazer sozinho a abertura, porque ele consegue abrir a boca e manter a glote aberta. Então as duas mãos se encontram, tá? Então durante a expiração, o paciente decúbito dorsal, a compressão manual do fisioterapeuta, uma mão encontra a outra, né? A de cima encontra a de baixo. Pronto. Na ativa, o paciente fica sentado ou de pé, tá? Ele mesmo coloca a mão dele, uma no abdômen e outra no tórax, e ele faz, lembra a tosse assistida, que inclina para frente? Ele está sentado, ele pode ir fazer isso. Ele vai lá e faz. Nossa, que horror. Mas é isso, tá certo? Eu fazendo para vocês. Outra técnica, a gente respira fundo, vamos seguindo, não confunde alhos com bugalhos, não vamos seguindo as técnicas. Eltigol, expiração lenta total com a glote aberta em decúbito infralateral. Tá, gente? Esse é o Eltigol. O Eltigol é uma técnica de expiração lenta com a glote aberta, tá? Estando o paciente com a região a ser desobstruída em decúbito homolateral. O que é isso, professor? Vamos lá. Eu fiz a ausculta e observei que o paciente está com secreção, um ruído adventício no hemitórax esquerdo. O que é que eu vou fazer? O hemitórax que está comprometido, que está com secreção, eu coloco ele para baixo. Então, o hemitórax comprometido na ausculta, ruídos, ele fica embaixo. Isso quer dizer que é o hemitórax, a região, né, a ser desobstruída. E decúbito homolateral. O que é isso? Homolateral é do mesmo lado, tá? Então, se o lado esquerdo está com problema, esquerdo para baixo. Se o direito está com problema, direito para baixo. E se os dois estiverem com problema, faz um, depois faz o outro. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que é a técnica? Decúbito homolateral, para o lado que eu desejo remover a secreção. O paciente realiza uma expiração lenta e progressiva com a glote aberta. Com bocal, porque ele está a glote aberta. Nesse caso, ele fica com bocal. Então, vamos lá. Põe o bocal no paciente, deixa ele decúbito lateral para o lado específico. Essa técnica, ela vai ter, se for Eltigol, ela é decúbito lateral sempre. Se não for Eltigol, por exemplo, se eu tenho uma contraindicação para um decúbito lateral, aí ela vai ser feita de outro modo. Pode ser feita tanto sentado, como pode ser feita decúbito dorsal.
é ruim, não é a mesma coisa, tá certo? Mas tem como ser feita. Ela muda de nome, tá, gente? Em vez de ser Eltigol, fica Eutigol. Respiração lenta total com a glote aberta, sem ser em decúbito infralateral. Vamos seguindo. Eutigol com decúbito infralateral. O fisioterapeuta exerce pressão abdominal em direção oblíqua à parede costal supralateral. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá, vou mostrar primeiro. Vamos lá. Esse hemitórax aqui está com catarrinho, ausculta ruidosa, então vou botar ele para baixo. Bocal para quê, minha gente? Para manter a glote aberta. Então o paciente vai ficar na posição confortável, o fisioterapeuta fica sempre por trás. Ele apoia uma mão sobre o tórax superior. Esse tórax está bom, não quero tratar ele não, quero tratar o de baixo. A outra mão fica entre, olha, costelas, abdômen. Fica nessa transição entre tórax abdominal, tá bom? O paciente inspira. Na expiração, ela empurra lentamente a mão para cima, o que é oblíquo, gente, que estou falando aqui. Oblíquo é porque faz sentido aqui, olha o sentido, ó, para cá, oblíquo, não é para aqui, ó, não é para cá, é para cá. É encontrar a outra mão, pronto, fica melhor dizer assim. Então, é a mão abdominal quer ir em encontro à mão supralateral. Uma observação aqui do professor. Eu prefiro fazer essa técnica usando a mão abdominal mais abaixo. Então, eu encaixo um pouco melhor a mão sobre costelas inferiores e abdômen. Então, eu desço um pouco mais aqui, ó. Ela até fez aqui mais para dentro. Eu faço mais ou menos isso. Só que eu puxo, quando eu vou subir, ao encontro da mão supralateral, em oblíquo aqui, eu puxo um pouquinho dessas costelas aqui mais. Por quê? Porque eu quero desinsuflar, eu quero empurrar esse ar que está aqui para sair, né? Esse ar desse pulmão aqui. Então, gente, é uma respiração, é uma expiração lenta, mantendo a glote aberta, com um pulmão comprometido para baixo, decúbito lateral, tá bom? Infralateral. Então, deixa eu ver só se eu terminei aqui de falar as coisas. Após várias repetições, realizar a tosse. Então, como é que eu fazia? Eu tinha uma paciente, uma senhorinha, com um tórax bem deformado, ela tinha uma alteração óssea importante, problemas posturais, mas mesmo assim eu optei por fazer com ela, porque eu percebia que dava muito certo a técnica. Mas ela tinha um tórax um pouco mais rígido, eu tomava alguns cuidados. Então, por exemplo, com ela eu não fazia o que eu falei para vocês, de colocar a mão, de puxar mais costelas, porque eu tinha um pouco de receio em puxar as costelas dela para evitar qualquer tipo de dano, né, nas costelas. Então, eu fazia um pouco mais de abdômen com ela, mas era por conta da paciente, tá? No caso dela, eu fazia tipo 2 vezes. Uma, outra. Quando fazia a segunda, a mulher já estava tossindo, tá? E eu sempre deixo meu copinho lá do lado para ela soltar a secreção num copinho. Então, depende, a gente vai fazer algumas vezes. O paciente já relata, né? E ela tinha vergonha de tossir na minha frente no começo, porque ela não queria expectorar na minha frente. Mas eu já falei para ela, e vocês também vão ter que ficar acostumados com isso, de normalizar, naturaliza. Gente, eu me especializei em catarro. Por que é que eu não vou ver catarro? Eu tenho que passar isso para o meu paciente para ele ter uma certa tranquilidade, porque de fato é desconfortável. Inclusive, eu esqueci de falar para vocês, mas é importante que todas as técnicas, todos os procedimentos de desobstrução, higiene brônquica, enfim, eles sejam realizados em ambiente adequado, tá, gente? A gente tem que manter a privacidade dos nossos pacientes. E não é bom também que os outros pacientes fiquem vendo a gente fazendo as técnicas de eliminação de secreção assim. Eu já trabalhei num local que, na verdade, a gente só tinha cortinas separando os espaços. Todo mundo escutava tudo. Então, assim, é uma coisa chata, tá? É chato, para quem ouve, muitas vezes. Mas, enfim, é a situação. Mas eu tenho que manter a privacidade, pelo menos visual, né? Então, essa é a técnica Eltigol, tá bom? Eltigol. Essa é a última da aula de agora, desse vídeo, tá? É o EDIC, que é o exercício de fluxo expiratório controlado. Então, vamos lá.
Para quem está indicado EDIC? EDIC está indicado para adultos, adolescentes, crianças com idade superior a 4 anos. Tem que ser cooperativo, tá? Pacientes com doenças respiratórias, que a gente veja que tem algum ruído adventício, ou que está com um murmúrio vesicular diminuído, abolido, que eu posso imaginar que seja por conta de secreção, tá? Pneumonias, atelectasias localizadas, já falei sobre isso anteriormente. Condições clínicas que cursem com um déficit ventilatório. Então, é uma indicação geral da técnica. Contraindicado para pacientes que não cooperam, pacientes que têm dor, pós-operatório de remoção de uma parte do pulmão, ou pacientes que estão com hiperreatividade, a tal do broncoespasmo, tá? Tem 2 tipos de EDIC. EDIC posterolateral e anterolateral, tá? É uma técnica de desinsuflação também, certo? Assim como a pressão inspiratória, assim como é o Tigol. É lenta, não é rápida, não é uma AF que vai de uma vez, não é uma TEF que vai de uma vez, não é um HUF, é uma técnica lenta, tá? Diferencie isso na cabeça de vocês as técnicas. Vamos lá, primeira delas, técnica posterolateral. Então vamos lá, eu coloco meu paciente decúbito lateral. O pulmão que eu quero trabalhar, ele neste, olha gente, não confunda, EDIC, o pulmão que eu quero trabalhar fica para cima, tá? Então aqui é o pulmão direito dessa moça, tá na ausculta, tá dizendo que tá ruim. Vamos lá, eu coloco o tronco ligeiramente inclinado para frente, o fisioterapeuta fica atrás, a pelve ela fica perpendicular no ângulo, fica flexão de quadril, tá certo? Como é que a pessoa faz? Em todas as duas, ela vai inspirar pelo nariz, lentamente, vai até volume de reserva INS, ela segura o ar por 3 a 5 segundos e solta pela boca até o volume corrente. Então faz e vai até parou, não seca o pulmão. Gente, isso é importante, não secar o pulmão. Por quê? Precisa desse volume para poder fazer a mobilização da secreção. Se a gente ficar secando completamente, essa secreção volta para o lugar que estava. Então, precisa ficar mantendo. É uma técnica de volume inspiratório. Tanto é que a gente até usa a técnica também em pacientes que estão com redução de expansibilidade torácica, né? Com volume mais baixo. Eu também uso essa técnica, porque ela auxilia também na expansão do pulmão, tá? Então, a técnica posterolateral, como é que funciona, gente? É assim, ó. Eu tenho com as minhas 2 mãos. Veja, uma mão fica no quadril, outra mão fica na altura das costelas, certo? Na região posterior. É como uma sanfona, gente. Eu abro, inspiro e solto o ar. Eu vou acompanhando o movimento, fazendo uma pequena pressão expiratória. Então, inspira e expira lentamente, tá? Vou trabalhando com a pausa inspiratória, enfim. Eu estou só mostrando aqui o movimento das mãos para vocês terem uma noção. Então, é como se fosse uma sanfona. As mãos estão afastadas no começo, na inspiração, e na expiração elas vão se aproximando, fazendo uma pressão inspiratória na posterior, tá bom? Quando eu penso na anterolateral, eu mudo um pouquinho o posicionamento, né? A minha paciente, no caso aqui, fica com o membro superior fletido. Então, ela põe as 2 mãos atrás da cabeça, um membro, ela vai abrir o tórax, tá? Ela faz uma espécie de abdução, uma flexão, e a gente abre aqui, ó, nessa imagem superior, tá lá com o tórax aberto. Então, como é que funciona? O fisioterapeuta lá atrás apoia o braço aqui. Então, durante a inspiração, certo? Eu vou auxiliar nessa flexão do membro superior dela, né? Nesse alongamento do peitoral. Está aqui a informação, alongamento do peitoral. Essa é a que eu queria falar para vocês. Então, inspirou, tá aqui. Expirou, volta a mãozinha para frente. Então, é a técnica que inspira, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta lentamente pela boca.
Inspira 5 segundos. Solta lentamente, tá certo? Deu vontade de tossir, tosse, expectora, aquela coisa toda do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui eu vou encerrar, espero que vocês estejam entendendo. São muitas técnicas, por isso que eu resolvi intercalar os vídeos aqui, os conteúdos, para que vocês possam não confundir, né? A gente ser mais e com mais tranquilidade, tá certo? Então é isso, gente. A gente vai se encontrar no nosso próximo vídeo. É o último vídeo da aula aqui de procedimentos de higiene brônquica, será o último, tá? Dos procedimentos, mas a gente falta ainda um outro conteúdo, um pouco falando rapidamente sobre a aspiração endotraqueal ou aspiração traqueal. E aí a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais em detalhes sobre a aspiração, tá certo? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.